Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, por mais ou menos 15 minutos diariamente, nós estudamos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 7º, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. E no código, já estamos aqui no final do capítulo, não é? Temos uma relação com 33 itens do Código Penal da Vida Futura. Hoje vamos para o item 28. E Kardec nos diz, no Código Penal da Vida Futura, é o capítulo que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Então, esse Código Penal da Vida Futura tem a ver com o Espiritismo, ok? A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual, ou seja, quando se dá a desencarnação, é aquela que ele preparou na sua vida corporal. Através do quê? Das escolhas que foi fazendo. Mais tarde, uma nova encarnação lhe será dada para a expiação e a reparação por meio de novas provas. Ah, mas por que ele diz que vai ter expiação? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, sim, é assim mesmo que vai acontecer. Por meio, então, vai se dar a expiação, uma nova encarnação, expiação e reparação por meio de novas provas, mas a aproveita mais ou menos em virtude do seu livre-arbítrio. Se não a aproveita, é uma tarefa recomeçar. Então, bom, aproveitar de novo, né? Aproveitar de todo, de novo, com espíritos imperfeitos. Nossa, estou engasgando hoje. Com espíritos imperfeitos fica difícil. Então, sim, teremos que recomeçar aquelas apenas que não conseguimos aprender, terminar como deveríamos ter terminado. Fazer as escolhas de acordo mesmo com as leis de Deus. Se não fazemos assim, temos que retomar a prova, que vai receber o nome de expiação, quando já não é a primeira vez que a enfrentamos. Mais tarde, uma nova encarnação lhe é dada para expiação e reparação por meio de novas provas, mas a aproveita mais ou menos em virtude de seu livre-arbítrio. Se não a aproveita, é uma tarefa a recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de maneira que aquele que sofre muito na terra pode-se dizer que tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, embora os seus vícios e a sua inutilidade estejam certos que vão pagar caro por este, vamos dizer assim, este mau aproveitamento, não é? Vão pagar caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, aqueles que viveram bem as suas provas. Aqueles que não, vão ter que recomeçar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec vai falar sobre essa passagem, não é? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Item 29. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega. Então, ele é misericordioso, mas é justo. O culpado ao qual perdoa não está livre, e enquanto não tenha satisfeito a justiça,
sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não, não vai fazer concessões, ok? E que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Então, embora haja uma inflexibilidade com relação, temos que cumprir as leis de Deus, sim, temos que cumprir as leis de Deus. Mas Deus sempre deixa a porta aberta para continuarmos a exercitar até que atinjamos, enfim, a boa finalização de cada uma de nossas lições. Item 30. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do ser humano, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal, da imperfeição. Os espíritos em punição, que é assim que sentimos, embora não sejam, são apenas consequências, mas nós sentimos o amargo, como se estivéssemos sendo punidos. E se o estivermos, estamos sendo punidos por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Então, os espíritos em punição estão, pois, não como forçados, condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes num hospital, que sofrem da doença que frequentemente é consequência de suas faltas, e os meios dolorosos de que necessita, mas que tem, corre das suas faltas e então é como se estivéssemos no hospital, onde sofremos a doença que frequentemente é consequência das nossas faltas e, vamos dizer assim, nós necessitamos de meios que nos serão dolorosos, porque, de novo, são expiações, por isso que ele está dizendo aqui, meios dolorosos, de que necessita. Mas tem a esperança de sarar, e que saram tanto mais depressa quanto sigam exatamente as prescrições do médico. Quem é o médico? O médico Jesus. Se nós seguirmos as suas prescrições, mais rápido passaremos pelas expiações, não é? Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E o que Jesus nos manda fazer? Perdoar, amar, compreender, não é? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Então, é importante que sigamos exatamente as prescrições do médico, que vela sobre eles com solicitude. Se prolongam os seus sofrimentos por suas faltas, o médico nada tem a ver com isso. O médico passa as orientações. Se nós seguirmos, melhoramos. Se não, ficarmos rebeldes e não seguirmos as medicações que temos que tomar, aí não ficaremos curados, não é? Moralmente é a mesma coisa. O nosso médico é Jesus, não é? E os remédios são as leis de Deus, e precisamos apenas nos compreendê-las e nos esforçarmos para cumpri-las. Ah, mas isso é difícil, por isso temos tempo. Temos muito tempo. Mas, quanto mais demorarmos, mais ficaremos ali repetindo, não é? As nossas consequências dolorosas. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal. Então, quando nós temos situações que vamos enfrentar aqui, no plano físico, mas já trazemos também conosco, não é? As pendências lá do mundo espiritual. São a consequência das imperfeições do homem, do ser humano. Desculpem. Estamos.
perfeições do ser humano, de suas paixões, do mau uso de suas faculdades e a expiação das faltas presentes e das passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores. Então, no mundo espiritual, nós ficamos com aquele amargo do remorso, de querermos reparar, do arrependimento. Já é um sofrimento moral, mas passarmos pela situação, pela expiação e enfrentarmos essa expiação para, enfim, se dar a reparação, isso apenas aqui na encarnação, ok? Assim se explicam essas misérias e essas dificuldades que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Por quê? Porque não está nesta vida. Nós não resgatamos, podemos resgatar as coisas desta vida. Melhor que deixar para depois. Mas muitas coisas do passado também estamos aqui resgatando e reparando. Então, quando às vezes não fizer sentido o que estamos passando, ora, se não tem nada a ver com o presente, com certeza tem a ver com experiências passadas. E porque eu não lembro? Melhor não lembrar. Acredito, melhor não lembrar. Deixa quieto lá. Vamos reparar e vamos agradecer, não precisarmos lembrar para isso. Então, assim se explicam essas misérias e dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser e são de toda a justiça, desde que são a quitação do passado e que servem para o nosso adiantamento do passado espiritual de outras encarnações. 32º. Deus, disse, não aprovaria maior amor pelas suas criaturas se não as tivesse criado infalíveis. Então, Deus não provaria maior amor pelas suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, consequentemente, isentas de dificuldades relativas à imperfeição? Ou seja, Deus não nos amaria mais se já nos criasse perfeitos? Assim não precisaríamos sofrer. E aí Kardec diz, seria necessário para isso que criasse seres perfeitos, nada tendo a adquirir, nem conhecimentos, nem moralidade. Sem nenhuma dúvida poderia fazê-lo. Se não o fez, foi porque, na sua sabedoria, quis que o processo fosse a lei geral. Precisamos conquistar às nossas custas para darmos valor efetivo às conquistas. Senão, não amadurecemos. E aí nós entendemos, então foi por isso que Deus fez assim. Porque Ele é perfeito, não é? Só perfeito. Absolutamente perfeito. Totalmente perfeito. Esse item é muito grande, não poderíamos terminá-lo hoje, mas vamos mais um pouquinho. Os seres humanos são imperfeitos e, como tais, sujeitos às dificuldades mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, uma vez que existe. Isso. Preferia que não houvessem dificuldades. Mas existem. Então é isso. Vamos vivê-las e superá-las e aprender com elas, crescer com elas. Pronto. Se estão na nossa vida, é porque Deus lá as colocou. E se assim o fez, é para crescermos com elas. Não é para que elas nos derrubem. Mas onde a justiça? Vou ler uma frase. Os homens, seres humanos, são imperfeitos e, como tais, sujeitos às dificuldades mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar uma vez que existe. Disso, inferir que Deus não é bom e nem justo seria uma revolta contra ele.
e mesmo uma demonstração clara da nossa ignorância, não é? Vamos parar por aqui. Amanhã continuamos, estamos aqui mesmo no meio do item 32. Talvez até comecemos do início, porque senão fica uma coisa assim meio difícil de entender, não é? Amanhã, então, estaremos de volta com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.